É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez participando desse acampamento, desse encontro muito importante. Famílias em pé. Nada mais importante do que isso hoje. Neste mundo tão agressivo à família, nesses governos e políticos tão agressivos à família, é preciso que a igreja trabalhe muito a favor da família. E graças a Deus, a Canção Nova está nesta vanguarda em defesa da família. O assunto que nós vamos conversar, que foi pedido para eu colocar aqui, é que o perdão, ele reconstrói as famílias, restaura as famílias, e é verdade, não é? Um casal feliz, que vive aí 40, 50 anos casados, não é um casal que não briga, não é um casal que não tem desentendimento, não é um casal que não tem crises, porque todo casamento tem, mas o casal feliz é aquele casal que se perdoa, em Deus se perdoa. Esse casal vai longe, mas quando não há o perdão, não vai longe. Mas a gente sabe que o perdão é algo sobrenatural, é sobrenatural, porque a natureza não gosta de perdoar. O pecado original, ele feriu a nossa natureza, nos deixou, sujeitos à chamada concupiscência da carne, ou seja, nós somos atraídos ao mal. Todo mundo sente isso, o orgulho, a vaidade, a arrogância, prepotência, autossuficiência, presunção, acha que é bom, egoísmo, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, está aí os pecados capitais, é uma realidade. Então, também o ódio, a raiva, faz parte dos pecados capitais. Então, a natureza humana ficou ferida nisso, então, ninguém aceita que o seu ego seja arranhado. Não mexa com o meu ego, senão eu avanço em você. Isso tem nome, sabe? Orgulho. É falta de humildade. Só consegue perdoar quem é humilde. É verdade. Porque aquele que é orgulhoso, não, me feriu, arranhou meu ego, o que é isso? Não posso ficar com meu ego assim, arranhado, não. Então, realmente essa questão é muito séria. E eu quero fazer aqui um aprofundamento, anotei aqui várias coisas, não é? Na missa de hoje, vocês vão poder aprofundar isso, porque a missa de hoje, em São Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 até 38, São Lucas, ele pega o sermão da montanha de São Mateus e resume de maneira assim muito forte, e fala exatamente disso, do perdão, da misericórdia, amar o inimigo. Jesus fala lá no sermão da montanha, foi dito para vocês olho por olho, dente por dente, o código de Hammurabi, que comandava mais ou menos a cultura da época, de Jesus. Mas aí Jesus, como ele veio para levar a lei à perfeição, ele fala, não, vocês ouviram olho por olho, dente por dente, mas não, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Gente, que coisa difícil, parece uma coisa impossível, Por que Jesus coloca isso assim muito forte? Porque no tempo dele, os judeus já amavam o próximo como a si mesmo. Está lá na lei, está lá no Levítico, no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18 a 19, é muito bonito. O livro do Levítico lá, Deus fala e Moisés repete para o povo, amar o próximo como a si mesmo, não se vingar, está lá. Só que tem uma coisa, os judeus aplicavam isso só entre eles, amar o próximo, mas quem não era judeu,
aí era inimigo, e tratava como inimigo. O que Jesus faz? Jesus quebra isso. Não, o perdão não é só intraclasse, o perdão é universal. Amais vossos inimigos. Bom, gente, aí é uma coisa que realmente, porque a nossa natureza foi ferida pelo pecado original, é algo difícil para nós. Mas, veja bem, se Jesus colocou isso, é porque isso é bom. E se Jesus colocou isso, é porque isso é possível. Talvez não seja possível a natureza, mas como diz Santo Agostinho, é possível a graça. Santo Agostinho dizia, aquilo que é impossível à natureza, é possível à graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a própria presença, a ação de Deus em nós, que potencializa a natureza. É como um carro, que você faz um carro turbo, né? O turbo fortalece mais ainda o carro, o motor. Então, a graça de Deus, ela faz você conseguir coisas que naturalmente você não conseguiria. Então, já fica aqui bem claro, né? Perdoar não é uma coisa muito natural, é sobrenatural. Alguns dizem que o perdão é a face mais bonita da caridade. A caridade tem muitas faces, tem muitas expressões, mas realmente a face mais bonita da caridade é o perdão. Porque é uma atividade divina, é o ápice da virtude. Para vocês entenderem bem o perdão, eu vou fazer uma comparação. No nosso português tem um prefixo importante chamado per, P-E-R. Eu ouvi essa reflexão num site da internet, muito bonito. A internet pode ter coisas ruins, mas tem muita coisa boa, se a gente souber selecionar. E eu vi alguém contando essa história que eu achei muito bonito e conto para vocês. Não é minha, eu ouvi. O sujeito dizendo que nós temos o prefixo per. O prefixo per no português quer dizer alguma coisa que você faz com o máximo de perfeição possível. Então você tem perfeito, não é só feito, é feito 100%. Né? Permanecer não é só ficar, é ficar bastante tempo. E aí vem uma opção de perseverar, percorrer. Não é só correr, é correr. Agora você joga isso no perdoar. Não é só você doar, é perdoar, ou seja, você doar, dar de maneira perfeita. É a maior doação que a gente pode fazer. Por quê? Porque quando eu estou perdoando, doando de maneira perfeita, eu estou aceitando aquela chaga no meu coração que o outro fez, que o outro provocou, e eu estou entregando aquela chaga, sem revide, sem revolta, sem querer vingança, sem querer o mal da pessoa. Bonito, né? Perdoar. Doar, o perdão é uma doação de maneira perfeita. Não é? Bom, a mais dura prova da caridade. Escrevi aqui, a mais dura prova da caridade. Né? Agora, o que está por baixo disso? Subjacente a isso? Uma coisa muito simples. Você não apaga fogo com fogo. Com gasolina, você apaga fogo com água. O fogo é o ódio, a raiva, é a vingança. A água é o perdão, é a misericórdia. E quando o fogo briga com a água, quem que ganha a briga? Se não falta água, é a água que ganha a briga. Então a água é mais forte que o fogo. O perdão é mais forte do que a vingança. Alguns dizem que quem odeia, ele está assim como que praticando aos poucos um suicídio.
Outros dizem assim, né? Odiar alguém é como se você quisesse que o outro bebesse veneno e você bebesse veneno e o outro morresse. Porque o ódio, antes dele matar o outro, ele mata você. Então, é muito importante a gente pensar nisso. O perdão, ele, né, é mais forte do que a vingança. A água supera o fogo. Não se apaga, né, fogo com fogo, mas apaga fogo com água. Por isso que Jesus colocou o perdão de maneira tão forte. Agora, tem uma coisa impressionante. Se o perdão é tão difícil da gente dar, é porque é muito importante. Se o perdão é a coisa mais difícil da gente fazer, então é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Porque na vida é assim, aquilo que é fácil, você consegue de maneira fácil. Aquilo que é barato, você compra. Agora, se você quiser fazer uma coisa grande, aí você vai ter que suar a camisa. Tudo tem um preço. Não existe almoço de graça, não é verdade? Então, se o perdão é algo que exige de mim uma fé, uma crença em Deus, uma força divina, o fruto do perdão é algo extraordinário. Nós temos que ficar convencidos disso. Senão a gente não perdoa. A motivação para a gente perdoar é o fruto que o perdão vai dar. E aqui eu queria detalhar bem esse ponto, porque esse ponto para mim é a mola propulsora, a motivação básica que leva a pessoa a querer perdoar, convictamente querer perdoar. Não é querer perdoar apenas por conveniência, não, mas por convicção. Porque na vida a gente sempre pode agir de duas maneiras, né? Ou por conveniência, eu tenho que perdoar o sujeito lá, porque senão ele vai se vingar de mim, ele não vai aceitar aquele negócio que... A conveniência não presta, a convicção sim. Então eu queria contar a vocês duas histórias que... Uma eu presenciei e a outra eu li num livro. Vou contar a primeira, a que eu presenciei. Aqui, na cidade que eu moro há muitos anos, Lorena, eu conheci uma senhora, isso já tem mais de 40 anos, foi em 1986, Dona Ana Maria. Seus filhos moram aqui na nossa cidade. E eu conhecia ela, conhecia seus filhos, porque, inclusive, alguns de seus filhos, o Toninho e a sua esposa, trabalhavam com a gente nos encontros de jovens que a gente fazia, os maranatás, lá no tempo antigo. Mas, um dia, um bandido entrou na casa dela de madrugada para roubar e matou o seu filho de 18 anos de idade, dentro da casa dela. Essa mulher era de grupo de oração, era uma mulher de muita fé, Dona Ana Maria. No enterro do menino, no velório do menino, ela falou, e ela disse: não tenho ódio do assassino do meu filho, eu o perdoo aqui diante do meu filho morto, e eu rezo por ele. Que coisa impressionante. Veja o que é a graça de Deus que move nessa hora. Mas tem mais. Sabe o que essa mulher fazia? Essa mulher pegava a sua Bíblia, pegava o ônibus aqui em Lorena, me lembro, a aviação Cometa, batia em São Paulo, na penitenciária onde o rapaz estava preso, e ela se encontrava com o assassino do seu filho para falar de Deus para ele. Essa era a vingança dela. E o rapaz se converteu. E o pessoal mais antigo talvez lembre que o programa da Globo, do Fantástico, eu não me lembro agora qual é o dia, mas eu sei que foi em 1985, 86, o Fantástico foi lá, entrevistou ela e ele na penitenciária. Tão chocante que naquele tempo ficaram. Vejam que coisa extraordinária, né? É possível? É possível. Bom,
Um outro exemplo que eu queria contar, eu podia contar vários exemplos desses. São Paulo, quando ele fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 14 em diante, São Paulo fala assim: não pagueis o mal com o mal, pagueis o mal com o bem. Ser cristão é pagar o mal com o bem, não é pagar o mal com o mal. Quem paga o mal com o mal não é cristão. Quem se vinga não é cristão, não entendeu ainda o cristianismo, ou não tem força para viver o cristianismo. Então São Paulo fala assim, ele cita um provérbio, lá do Antigo Testamento, eu até vou ler, que eu acho que eu escrevi aqui, na minha colinha aqui, eu vou ler aqui, me lembrei que eu escrevi aqui, está aqui, ó, abençoai os que vos perseguem, é São Paulo falando, abençoai-os e não os praguejeis, não fica jogando praga em cima dele, não pagueis a ninguém o mal com o mal, não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixar agir a justiça de Deus. Opa, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, deixa agir a justiça de Deus, Deus está vendo. E ele continua, ele está citando Deuteronômio 32, 35, São Paulo. Aí ele fala assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, não é comida envenenada, né? Dá-lhe comida boa. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agora, olha o provérbio que ele cita, é o provérbio 25, versículo 21. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Que negócio é esse? Eu procedendo assim, eu perdoando, eu estou amontoando carvões em brasa sobre a cabeça do sujeito. É o que a dona Ana Maria fez. Ela perdoou o assassino dela, o assassino do filho se converteu. É isso. Amontoar carvões em brasa sobre a cabeça é você derreter o coração duro, é você converter a pessoa. Você arranca a pessoa das mãos do diabo, que o diabo quer o ódio, o diabo quer a vingança. Quando você perdoa, você arranca a vítima da mão dele. E aí a segunda história que eu quero contar, um santo chamado São Clemente Hofbauer, um santo, acho que era alemão ou suíço, por ali. Era um homem assim um tanto quanto colérico, impetuoso, mas era um homem de Deus. E ele tinha um orfanato de crianças, e pedia esmola para essas crianças, para o orfanato. Um dia, ele entrou num bar, numa taverna, o pessoal jogando cartas, bebendo, essas coisas aqui, né? Mas ele foi lá, ele sabia que ali tinha gente que tinha dinheiro, ele foi lá, chegou numa mesa, e tinha um sujeito que ele conhecia, chamava-se Kalinski, e ele chegou para o Kalinski, dá uma esmola para minhas crianças aí, por favor, né? E aí um amigo do Kalinski falou para o Kalinski: olha, você não falou que um dia você encontrasse esse padreco aí, você ia acertar as contas com ele? Não sei o que tinha acontecido. O Kalinski disse: sim, e eu vou acertar as contas com ele, é agora. Passou a mão no copo de vinho, encheu a boca e despejou na cara do padre. Aí já ficou todo esperando o circo pegar fogo, né? Mas o padre enfiou a mão no bolso, tirou o lenço, enxugou e disse para o Kalinski: cara, na verdade você acertou, eu sou um pecador, eu merecia isso, mas tem uma coisa, minhas crianças não tem nada a ver com isso, dá uma esmola para eles. E foi embora. Gente, isso está na biografia de São Clemente Hoffmann, vale a pena você ler a vida dele. De noite, o Kalinski bateu na janela do quarto do padre, com um saquinho de moedas de ouro,
entregou para o padre, para as crianças. Está vendo? Aquele homem que jogou aquele copo de vinho na cara do padre, agora voltou. Então, é isso. Mas tem mais. Tem uma razão mais profunda ainda do que isso, para a gente se perdoar. Marido perdoar mulher, irmão perdoar irmão, pai perdoar filho, amigo perdoar amigo. É isso que restaura a família, gente. O demônio, ele é especialista em jogar pai contra os filhos, filho contra os pais, marido contra a mulher. Ele é especialista. Ele é especialista de jogar uma tentação na frente do marido, para o marido adulterar, porque ele quer destruir a família. Isso é uma coisa assim, patente. A irmã Lúcia, a irmã Lúcia lá de Fátima, um dia falou isso. Quando o Papa João Paulo II, criou no Vaticano, no tempo dele, criou um instituto para a família, o Papa pediu a um cardeal da Itália, um cardeal de Bolonha, para ele, cardeal Caffarra, para ele presidir aquele instituto para a família. E o cardeal Caffarra foi conversar com a irmã Lúcia, vidente de fato, que ainda era viva. E olha o que a irmã Lúcia falou para o cardeal Caffarra: a última investida do demônio contra a humanidade será sobre a família e a vida. O demônio vai tentar destruir a família e tentar destruir a vida. Não é? Por que as duas coisas estão ligadas? Porque a vida nasce da família. João Paulo II chamou a família de santuário da vida, lugar sagrado da vida. Se você destrói a família, você destrói a vida. Se você arrebenta a família, você arrebenta os filhos. Os filhos não vão ter formação, não vão ter educação. O que é essa juventude louca que está aí pela rua, assaltando, matando, roubando, por causa de um celular, por causa de um relógio? O que é essa delinquência juvenil que nós vivemos no nosso país? Não tem um pai, não tem uma mãe que ensinou que não se vive assim. É fácil de entender essa conexão entre a destruição da família e a destruição da vida, sem falar de abortos, de 40 milhões de abortos por ano que se pratica no mundo. Então, não há dúvida que é preciso fazer um antídoto àquilo que o demônio semeia na família. Ele semeia o ódio, ele semeia a vingança, ele semeia a irritação. Então, é preciso colocar esse antídoto. Mas eu estava dizendo que existe uma motivação ainda mais forte para a gente perdoar. Essa motivação é que Deus nos perdoa. Isso é o mais importante. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, São Paulo fala assim: quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus Pai entregou seu Filho à morte para a nossa salvação. Nós éramos inimigos de Deus, porque vocês sabem que o pecado original separou toda a família de Deus, toda a humanidade de Deus. Cristo teve que pagar com o preço da sua vida, seu sangue, para a humanidade voltar para Deus, senão nós íamos todos para o inferno. Essa é a realidade. E por que é assim? Os santos doutores da igreja explicam isso. São Leão Magno, Santa Catarina de Sena, Santo Agostinho, eles explicam o seguinte, que o pecado fere a majestade infinita de Deus. Então o nosso pecado, ele se torna infinito, em termos de culpa. Uma coisa é eu brigar com você, outra coisa é eu brigar, quem sabe, com o prefeito, com o governador,
a briga vai ficando mais grave, a culpa vai ficando maior. Mas e se eu der um tapa na cara de Deus? A minha culpa se tornou infinita. Por quê? Porque a majestade de Deus não é uma majestade humana, é uma majestade divina. Então, meu amigo, é nessa situação que nós estávamos todos. Cometemos uma ofensa contra Deus de valor infinito que ninguém conseguia pagar, então nós íamos todos morrer na mão do demônio. Por isso o Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 600, no número 616, o Catecismo da Igreja Católica diz assim: ainda que o homem mais santo morresse na cruz, era insuficiente para pagar a justiça divina, o resgate da humanidade, porque seria apenas um sacrifício humano de valor finito, que não podia pagar uma conta de valor infinito. Aí vocês veem o amor de Deus. Esse é o grande amor de Deus. Como nenhum homem podia salvar a humanidade, então Deus se faz homem. Jesus, lá no seio da Trindade, está na carta aos Hebreus, capítulo 10, o Verbo, que não tinha corpo, o Filho de Deus, ele fala para o Pai: dai-me um corpo, deixa eu descer como homem encarnado, porque aí eu pago o que o homem não pode pagar, porque a minha vida vai ser uma vida de valor infinito, porque além de ser homem eu vou ser Deus. Estão entendendo? Esse é o mistério da redenção. Então o Verbo se fez homem, habitou entre nós. São Bernardo diz: o Verbo humanado. E aí ele ofereceu a justiça divina, o valor infinito da sua vida, para que nós pudéssemos ser perdoados. Você pergunta: por que Deus Pai cobrou essa justiça? Porque, meus amigos, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus não passa o pano. Errou, tem que pagar. Entende? Por que existe o purgatório? Porque se a gente não pagar aqui na terra a pena devida aos pecados já perdoados, a gente vai precisar pagar no purgatório. A justiça divina exige. Deus é misericordioso, mandou o seu Filho. O seu Filho pagou a justiça. Veja, a misericórdia ligada com a justiça. A justiça divina exigia o pagamento do resgate da humanidade, arrancar a humanidade das mãos do demônio. A justiça divina exigia, mas como nenhum homem podia fazer, então Deus fez. Aí está a misericórdia, aí está o amor de Deus. Entende? Eu queria pegar uma parábola do Evangelho, que Jesus fala de um servo cruel, né? Para a gente aprofundar ainda um pouquinho mais isso. Essa parábola está no capítulo 18 de São Mateus, versículos de 23 até o versículo final aí. Parábola do servo cruel. Vamos ler um pedacinho dessa parábola e vamos comentar. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. O rei é Deus, os servos somos nós. Deus um dia, nós vamos acertar nossas contas diante de Deus, né? No juízo particular. Quando começou a ajustá-las, trouxeram um homem que lhe devia 10.000 talentos. Gente, tem uma nota aqui, eu estou com a Bíblia da Ave Maria, tem uma nota aqui embaixo que diz assim: 10.000 talentos equivalem ao pé da letra a 350 quilos, 350 quilos, ou seja, 150 toneladas de ouro ou de prata. Então o sujeito devia para o patrão dele 350.000 quilos de ouro, 10.000 talentos. Se você multiplicar isso aí, 1 grama de ouro
é mais ou menos, acho que uns R$ 300. 350 mil quilos de ouro são 350 milhões de gramas. Se você multiplicar por 300, isso vai para a ordem dos bilhões. Bilhões. Parece que Jesus está exagerando. O sujeito devia 10 mil talentos. Um talento era 35 quilos de ouro. Aí continua a parábola. Não é? Como ele não tinha com que pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, olha a atitude do rei, que aqui simboliza Deus. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. É a nossa dívida. A dívida de 10 mil talentos era a nossa dívida, que eu disse que fere a majestade infinita de Deus. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. 100 denários era mais ou menos hoje o que? O denário hoje seria mais ou menos R$ 100. 100 denários seria o quê? 100 vezes 100, 10 mil reais. Um devia 10 mil talentos, outro devia 10 mil reais. Agarrou na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor chamou e disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Eu vejo aqui o purgatório. Vai pagar até o último centavo. Assim vos tratará meu Pai Celeste. Agora escuta isso. Como é que termina a palavra de Jesus? Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Todo o seu coração quer dizer com convicção. Vocês entenderam a parábola, né? Um rei acertar conta com um servo. Os servos somos nós. Nós devíamos a Deus 10 mil talentos, 9 bilhões de reais. O que significa isso? A vida eterna, que nós estamos condenados. Porque cada pecado nosso fere a majestade infinita de Deus e a dívida torna-se impagável. Mas o rei perdoou. Você vai lá no confessionário e confessa, e o rei perdoa através do sacerdote: eu te absolvo de todos os seus pecados. Aí o sujeito vai lá, sai dali, pega o outro pelo pescoço. O outro devia para ele 10 mil reais, e ele pega o outro pelo pescoço e joga o outro na cadeia até pagar tudo. Quando o rei soube, o rei ficou furioso. Vocês entenderam a dívida? Esse 10 mil talentos é interessante. Tem algumas Bíblias que não estão traduzindo mais os 10 mil talentos. Inclusive a Bíblia da CNBB fala em uma grande quantia. Eu prefiro deixar ali 10 mil talentos, porque o talento ele é quantificável. O talento para o judeu era 35 quilos de ouro. 10 mil talentos é 10 mil vezes 35 quilos de ouro. Mostra a nossa dívida infinita que nós tínhamos com Deus, e Deus perdoou.
E não perdoou de maneira fácil, ele perdoou com o preço da vida do seu filho amado, filho único. Então, gente, essa tem que ser a grande motivação para a gente perdoar. Essa tem que ser a grande motivação. Deus me perdoa, Deus me perdoou, eu tenho que perdoar. Por isso que Jesus termina a parábola dizendo: assim o Pai do céu vai tratar cada um de vocês, se vocês não perdoar o irmão de coração. Vejam a palavra do Senhor. Então nós precisamos muito, sabe? A gente precisa muito pedir essa graça a Deus, com muita força, né? Pedir essa graça a Deus com muita, né? Eu me lembro de uma história, mais uma história na vida de Dom Bosco. Dom Bosco, ele começou a trabalhar com meninos, seria que para nós, 2 meninos de rua, lá em Turim, na Itália. Ele arranjou uma casa lá, meio emprestada, meio alugada, e a mãe dele, a mãe Margarida, foi trabalhar com ele, foi ajudar ele. E a mãe Margarida fez uma horta no quintal, plantou verduras e tal, e aquela criançada bagunçada, brincando, que o Dom Bosco deixava, né? Acabaram com a horta dela. E ela chegou para Dom Bosco e disse: Dom Bosco, chega, vou embora. Não dá para trabalhar com essa molecada aqui. O Dom Bosco não sabia o que fazer. O Dom Bosco precisava dela. Aí o Dom Bosco disse: mamãe, vem cá, só um pouquinho. Aí foi, chegou perto do crucifixo e só fez isso. Olha para ele. A mãe Margarida baixou a cabeça e disse: eu fico. eu fico. E ficou com o Dom Bosco até o fim da vida dela, ficou com o Dom Bosco. Sabe, de repente, você passou pela sua vida de casado, uma mágoa muito grande. Quem sabe o marido te traiu, não é? Não sei, tantas coisas que podem acontecer num casamento que fere o coração da gente. Eu acho que o melhor remédio é chegar diante de Jesus e lembrar o que Jesus passou por nós. Será que eu não tenho que perdoar esse homem, não tenho que perdoar essa mulher? Porque tem uma coisa interessante, viu, gente? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1488, o Catecismo da Igreja diz assim: não há pecado que a Igreja não possa perdoar, desde que o pecador esteja arrependido e queira mudar de vida. Então não há motivo para não perdoar um adúltero, uma adúltera, se arrepender. Ah, mas arranhou meu ego, eu não posso perdoar. Aí que eu falei, é o orgulho. É o orgulho. O que vão falar de mim? Estou recebendo ele de volta, estou aceitando ela de volta, a vergonha. Mata esse orgulho, em nome de Deus. Porque aqui eu coloco uma coisa muito importante para a gente refletir. A igreja ensina que entre duas situações, onde você não tem uma terceira saída, você deve escolher o mal menor. Então, entre uma situação dessa, por exemplo, de adultério, você tem duas alternativas: ou você separa, ou você perdoa. As duas coisas são difíceis, as duas coisas são muito difíceis, mas qual é o mal menor para a família? É perdoar, porque o não perdão vai arrebentar a família. O não perdão vai deixar os filhos sem o pai ou sem a mãe. É claro que a igreja, no Código de Direito Canônico, a igreja diz assim, claro, quando há um adultério repetido, consumado, etc., a parte inocente tem o direito de separar-se fisicamente.
O catecismo, o Código de Direito Canônico não fala isso. Se uma mulher ou um marido é traído de maneira assim, frequente, outro arranja até uma amante, pode separar. Tem direito. Se quiser, tem direito. Eu conheço mulheres que chegaram a criar o filho da amante, para não destruir a família. Conheço, de verdade. Então, a gente tem que pensar no valor da família, entende? A igreja abre a possibilidade até da separação, se o casal se um não se converte, se não muda de vida. Bom, eu queria nesse final ainda de conversa aqui, colocar o seguinte, São Paulo fala numa das cartas dele aos Coríntios, que a mulher que é santa, santifica o marido. E vale o contrário. O marido que é santo, santifica a mulher. É o chamado paralelismo bíblico. Está falando de um, está falando do outro. Então, eu queria que você fizesse aqui essa reflexão. Ah, mas eu tenho uma mulher chata, eu tenho um marido chato, me aborrece. Mas claro que Deus tem que te dar um marido chato. Se Deus te desse um marido santo, Ele não ia santificar você. Como é que o marido santifica você? Se aborrecendo. Ele treina a sua paciência, ele treina o seu perdão, ele leva você à santidade. Se Deus dá para você uma mulher santa, não tem graça. Uma mulher santa, meu Deus, vai fazer a comida que você quer, vai usar o perfume que você gosta, vai cortar a unha do seu pé, pintar suas unhas, e você não vai se santificar. Mas quando Deus põe na sua vida uma mulher que é um espinho na carne, meu amigo, aí você vai ter que exercitar a paciência. Você pede para Deus, Senhor, me dá o dom da paciência, vou botar uma mulher chata do seu lado, vou botar um marido chato do seu lado. Gente, nós estamos brincando, mas isso é verdade. Quando Jesus diz para o casal, crescei e multiplicai, um fazer, o outro se santificar. E a santificação no casamento vem exatamente por essas diferenças, onde você exercita o perdão, a paciência, a misericórdia, a complacência, conta até 10. Você entendeu? E eu não estou falando isso de teoria não, fui casado 40 anos, eu sei o que significa isso. Eu sei o que significa isso. Minha mulher era o avesso meu. Tudo que eu gostava, minha mulher não gostava, mas nós vivemos 40 anos juntos, até a morte dela. É possível? Com a graça de Deus, é possível. Outra coisa que eu queria colocar, é muito importante também, não só a gente perdoar, mas a gente pedir o perdão. Outra coisa muito importante. E outra vez, só pede perdão quem é humilde, que reconheceu que errou. Não fica querendo tergiversar, fugir do problema, querendo justificar o seu erro. Não. Eu me lembro que meu pai dizia assim, um homem quando erra só tem duas coisas a fazer. Primeiro é pedir perdão, segundo é consertar o que fez de errado. Senão não é homem. É uma caricatura de homem. Errou, tem que pedir perdão. Ajoelhou, tem que rezar. Não é? Então, gente, como é importante no seio da família, o marido perdoar, pedir perdão para a mulher quando ele erra, a mulher pedir perdão, e o perdão derruba muros. Uma vez eu briguei com um filho meu, que já estava no 5º ano da faculdade, briga feia, porque ele queria dinheiro para um congresso, eu tinha que pagar avião, não sei o quê, e eu não tinha condição, 5 filhos, né? E tivemos um desentendimento na mesa, ele largou o prato de comida na mesa, foi lá para o quarto dele, aí meu coração apertou. Aí eu lembrei do meu pai, um homem quando erra só tem uma saída, pedir perdão. E eu falei, eu vou pedir perdão para ele.
Estava no 5º ano de engenharia. Hoje, chefe de grandes multinacionais, tem mais de 50 anos, empresta dinheiro para mim, empresta para ele. Mas estava crescendo um muro entre nós dois. Chegou de noite, ele chegou da faculdade, era umas 10 horas da noite, 10h30, estava lá na cozinha, sozinho, fazendo um lanche lá. Eu entrei na cozinha, fechei a porta, e cheguei perto dele. Ele me olhou assim meio, passei a mão no ombro dele e disse: meu filho, eu vim aqui te pedir perdão, porque eu fui grosso com você, magoei você, me perdoe, vamos reconversar aquele assunto. Gente, sabe qual foi a resposta daquele menino para mim? Foram 2 palavras e 2 lágrimas: pai, muito obrigado, em lágrimas. Nunca mais na minha vida eu esqueci essa cena. Caiu o muro da separação. Gente, o pai e a mãe também erram. O pai e a mãe também erram. Tem que pedir perdão. Tem que pedir uma chance. Nós não podemos perder os nossos filhos. Nossos filhos são as pérolas que Deus colocou nas nossas mãos para a gente burilar. Então, faz parte também dessa restauração da família, o perdão entre os irmãos. O pai e a mãe precisa fazer 2 irmãos que estão brigados se reconciliarem. O pai e a mãe tem que chamar os 2, tem que conversar, tem que reconciliar. Eu acho muito bonito nas famílias, por exemplo, quando você tem, a minha família, que é uma família grande, nós éramos 9 irmãos, hoje eu tenho 5 filhos, tenho 12 netos. Como eu acho bonito quando acontece um atrito, entra lá um terceiro, um pacificador, um bombeiro, e apaga o fogo. Jesus fala no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, o pacífico, aquele que chama um, chama outro, conversa com um, conversa com o outro. Outra coisa que eu me lembro, Padre Jonas, quando fazia palestra para os jovens, a gente sabe que tem muito jovem que foi maltratado pelo pai, pela mãe. Tem muito pai drogado, muito pai que bate, muito pai que machuca. Então o Padre Jonas dizia assim: se o seu pai não foi bom para você, se o seu pai judiou de você, vingue-se de seu pai, amando-o. Ame seu pai. Faça pelo seu pai o que seu pai não fez por você. Reze pelo seu pai. Leve seu pai para a igreja. Ele não levou você para a igreja, agora você leva ele para a igreja. Olha que bonito. Um filho pode fazer isso. Entende? E, claro, no coração da família, gente, o altar está no coração da mãe. Não esqueçam isso. Acima de quem põe Deus na família é a mãe, é a mulher, não tenham dúvida disso. Graças a Deus nós estamos chamando os homens agora. O bendito terço dos homens está trazendo 90 mil homens aqui em Aparecida, esses dias atrás. Que beleza, arranjaram um jeito de trazer o homem. Mas, sabe, quando a gente vai fazer uma palestra, se a gente contar aqui quantas mulheres tem aqui, quantos homens tem aqui, vocês vão ver que pelo menos 70% é mulheres. O único encontro que você tem 50% homem, 50% mulher, é encontro de casais. O único encontro que é meio a meio. O resto, por quê? Porque o coração da mulher é um coração que foi feito para ser mãe. Então é um coração muito mais sensível. Um coração que sabe perdoar com muito mais facilidade. Porque ela gera um filho no seu ventre, ela amamenta uma criança, então ela é delicada. Então, a minha palavra eu quero fazer para as mulheres: aguenta firme, como diz o Padre Jonas, aguenta firme, com o joelho no chão, Deus vai salvar a sua casa. Amém.